Você realmente sabe como cuidar bem da sua pele para evitar doenças como câncer? Então não saia daí porque começa agora o Viver Mais. Olá, internautas do Hoje Mais, bem-vindos ao Viver Mais. E no programa de hoje nós vamos conversar com a dermatologista, doutora Maria Angélica Gorga, sobre doenças da pele, tratamentos, como cuidar da pele no dia a dia e outros assuntos relacionados. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite e alô para os internautas. Então, doutora, o câncer de pele, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é uma das doenças que, infelizmente, ainda é a mais comum no Brasil. Com isso, o que é o câncer de pele e como descobrir e tratar? Exato. O câncer de pele não melanoma é a causa mais comum, uma das causas mais comuns de câncer no Brasil, como você disse, e a causa principal é o sol, radiação ultravioleta. E essa radiação ao longo dos anos e vai destruindo o DNA das células e as células começam a se multiplicar de maneira errada, isso é o câncer, e aí dá o câncer de pele, né? E qual que é a melhor forma de prevenir esse câncer? A prevenção é desde a infância e é protegendo-se do sol. É claro que o sol, em certos horários, é necessário, isso é até bem discutido por causa da vitamina D, mas o sol em excesso que faz mal à saúde. Tanto que a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia esse ano, que foi em dezembro, foi isso. Você pode tomar sol, mas não em excesso, né? Então, o que você deve evitar? Evitar exposição solar entre as 10 e as 15 horas, evitar por exemplo, no fim de semana, tomar aquele sol que dá bolha, que queima, que escama. Evitar no dia a dia mesmo, se você trabalha, tem que se expor, sair no dia a dia no sol, tem que passar um protetor solar, usar uma roupa protegendo. Hoje a gente já vê as pessoas, por exemplo, que usam moto, bicicleta, usando já roupa, chapéu, sombrinha para se proteger. E o protetor solar. Então, lembrar do protetor solar como se fosse um desodorante, um perfume. Levantou de manhã, passa e repete pelo menos na hora do almoço. Isso é o mínimo que a gente faz, né? E o protetor solar a gente pode fazer a mesma coisa. Então, muitas pessoas sabem que é importante passar o protetor solar todos os dias, mas muitas vezes esquecem. Existe algum risco para a pessoa, além do câncer de pele, ela não ter esse hábito diário de usar o protetor solar? Sim, claro, envelhecimento cutâneo, porque a radiação ultravioleta ela destrói o colágeno da pele, entre outros problemas que causa na pele, mas destrói o colágeno, causa envelhecimento. Tanto que se você pegar uma pessoa idosa e você comparar o local que ele tem a roupa coberta e é descoberta, é discrepante a diferença de pele, né? E pode causar vários tipos de lesões benignas, melanose actínica, ceratose actínica, melasma, que é muito comum nas mulheres, que é aquelas manchas no rosto, fotoalergias e algumas doenças autoimunes pioram também com a radiação, entre elas o lúpus, né? E na meia estação, entre outono e inverno, é necessário a aplicação de protetor solar também, mesmo com as temperaturas mais amenas? Sim, inclusive nos dias mais frios, nos dias nublados, que as pessoas acham que no dia nublado não queima, mas tem a radiação, em menor quantidade, mas tem a radiação ultravioleta, que é as principais, né, que é a ultravioleta B e ultravioleta A, que causa o dano maior à pele, né? E qual a forma correta de fazer a aplicação do protetor solar? Ou é só passar normalmente e tá tudo bem? Então, essa é outra controvérsia, né? A tal da colher de sopa, colher de chá, colher de café, ninguém né, faz isso, né? Então, varia muito, assim, do fototipo, então, da cor da sua pele, se é mais escura, se é mais clara, varia
do fator de proteção. A gente sempre orienta, assim, pelo menos o FPS, que é o fator de proteção solar para ultravioleta P30, pelo menos, e o ultravioleta A, se for medido por PPD, que é um tipo de forma de medir a quantidade, que seja pelo menos metade, ou seria 15, ou no mínimo 10, né? 1:3 ou meio a meio, né? E a maneira de passar, pelo menos 60 minutos antes de você se expor, uma quantidade que você espalhe bem, que tenha uma boa espalhabilidade, que você vê que cobriu bem. Não adianta pegar só um pouquinho e espalhar só na frente do braço, por exemplo, esquecer a parte de trás, né? Passar no rosto, não passar no pescoço, no colo, na orelha, atrás do pescoço, na parte posterior do pescoço. Então, que espalhe bem. Agora, claro, se você for na praia, se expor mais, aí você vai ter que pôr uma quantidade maior, né, de protetor, porque ninguém vai pôr uma colher de protetor, uma colher de sobremesa de protetor no rosto, que é o que preconiza, porque fica branco, fica horrível e ninguém usa, mesmo com cor, né? Agora, quando você, depende do protetor da marca, então os comerciais, vocês vão ver no rótulo que tem assim, a cada 3 horas. Ninguém passa a cada 3 horas, né? Então, se você passar de manhã, no começo da tarde, e se expor muito no meio da tarde e usar roupa de proteção, você está protegido, né? Agora, se você tem uma doença, aí sim, você vai ter que usar um protetor que ele tem uma duração de proteção maior. E existe protetores, não é o FPS, por exemplo, 70. Pode ser 70, mas ele dura 3 horas de proteção. Sim. Então, você pode comprar até um 30, mas que dure 8 horas. Que aí você vai ter um espaço maior. Então, né? melhor E o melhor é o dermatologista indicar. Porque aí a gente vai indicar o que tem o UVA melhor, aquele que tem uma cobertura melhor, aquele que tem uma duração maior, que é indicado realmente para aquela pele daquela pessoa. Então, agora, assim, nos comerciais, no dia a dia, é isso que eu disse. Passar um pouco antes, principalmente se for se expor até na água mesmo, né? 60 minutos antes, e aí colocar a roupa, né? E a história às vezes você não perguntou, mas às vezes as pessoas perguntam, do repelente. Na cidade dentro, que tem muito dengue e tal. Se você for passar o repelente, você tem que passar por cima do protetor. Por cima do protetor. É. Entendi. E ainda falando sobre doenças que afetam a pele, a senhora citou a lúpus, que é uma doença autoimune, certo? Isso. Nesse caso, o que seriam essas doenças autoimunes? Doenças autoimunes são doenças que o nosso sistema de defesa, ele, por uma predisposição genética, ele começa a produzir defesa, ou celular, ou anticorpos, mais comumente anticorpos, contra nós mesmos. Então, por exemplo, contra células da articulação, contra células da pele, contra o nosso próprio organismo. Então, na pele pode ser na primeira camada da pele ou principalmente na segunda camada da pele que nós temos, ou até nas 2 camadas, né? Porque a terceira camada já é outro tipo de doença autoimune que é mais rara, mas são 3 camadas da pele, né? Mas nas 3 pode ser afetada. O lúpus, ele afeta a primeira e a segunda camada da pele. Então, é uma doença inflamatória, autoimune, e ela, quando fala em lúpus, ele é um quadro, porque assim, são várias formas de apresentação. Às vezes a pessoa acha, eu tenho lúpus, eu vou morrer. Não é bem assim, né? Tem os lúpus mais graves. Então, imagine assim, se você tem um sistema imune com muitos anticorpos contra várias partes do seu corpo, direcionada contra ele, fechando um quadro de lúpus sistêmico, é uma coisa. Agora, se você tem determinados tipos de anticorpos que vão mais direcionados à pele, e é um lúpus também, só que é um lúpus cutâneo. Então, não significa que se você tem um lúpus na pele, vai desencadear um lúpus sistêmico. Agora, a maioria das pessoas que tem lúpus sistêmico, tem lúpus na pele também, porque acaba fazendo anticorpos na pele. Sim. E a luz do sol piora, desencadeia o quadro. E quais são os sintomas do lúpus? E existe algum tipo de tratamento para as pessoas que têm? Sim. O lúpus sistêmico, na maioria das vezes, a pessoa começa a ter um avermelhamento nessa região da face, que a gente chama de asa de borboleta, e a pele começa a escamar levemente, ficar como se fosse uma placa avermelhada, e
que quando sai no sol fica pior, né? Podem aparecer lesões avermelhadas nas áreas expostas, nos braços, no colo, que elas vão se transformando em crostas, até em feridinhas, né? No lúpus discoide é um pouco diferente. São lesões inflamatórias, mas não costuma fazer essa asa de borboleta. Ela é bem localizada, é uma lesão mais inflamatória, ela é mais profunda, ela vai deixar cicatriz, muitas vezes. E, por exemplo, pode dar no couro cabeludo, dando queda do cabelo, né? O quadro é um pouquinho diferente. Quem vai poder mesmo fazer o diagnóstico é o dermatologista. Então, como é feito esse diagnóstico? Acho que você vai me perguntar. Sim. É clínico, e a gente faz a sorologia, então os testes sorológicos, e algumas vezes necessidade também da biópsia na pele para fechar o diagnóstico também. Existem critérios, né, para fechar o diagnóstico do lúpus. O lúpus é uma doença que é possível evitar ou não? Pode se desenvolver em qualquer um? Pode desenvolver em pessoas que são geneticamente predispostas, né? E você me perguntou quanto ao tratamento, eu não respondi. Tem tratamento, mas não tem cura. Tem controle da doença, existem várias medicações que são usadas com controle, quando bem orientado. Quando é lúpus sistêmico, geralmente o reumatologista tem que acompanhar junto. Então a gente trabalha em conjunto, dermatologista com o reumatologista, geralmente a gente encaminha. Por exemplo, muitas vezes chega para mim, dermatologista, porque começa na pele, tanto o sistêmico como o lúpus cutâneo. Mas a gente faz a sorologia inicial e já encaminha para o reumato fazer uma avaliação mais global e acompanhar. Porque assim, não é regra, mas pode acontecer da pessoa começar com um quadro de lúpus cutâneo, como se fosse cutâneo só, com toda a sorologia negativa, e no futuro ela começar a fazer anticorpos contra outros órgãos. Pode acontecer, então tem que ter um acompanhamento. Né? Mesmo o lúpus sendo uma doença autoimune, existem muitas pessoas que têm um certo preconceito com quem a tem. Por quê? Toda doença de pele que causa o dismorfismo, né, causa uma alteração da aparência da pessoa, causa discriminação. Como a gente sabe, né, tudo que é diferente, as pessoas discriminam, como vitiligo, psoríase, hanseníase, né? É mais isso, mas a doença não tem nada a ver com contágio, não é uma doença contagiosa. E até essas que eu também falei não tem nada a ver com contágio, embora também a hanseníase seja uma doença infecto-contagiosa, ela não é contagiosa de você encostar na pessoa, chegar perto e pegar a doença. E quem já está tomando medicamento também já não passa mais a doença. Então não existe esse tipo, né? Não deveria ter esse tipo de preconceito, né? Já que qualquer pessoa pode desenvolver uma doença de pele, como qualquer outra doença. Né? A gente não sabe que geneticamente nós temos predisposição. E outra coisa importante salientar quanto ao lúpus que você falou, o emocional é muito importante. Claro. Por quê? Porque o sistema imunológico, imagine assim, o sistema imunológico ele nos defende contra as agressões do meio externo. Só que se você internamente se sente agredido emocionalmente, o sistema imune também vai querer te proteger. Então, ele vai produzir anticorpos, defesa contra você mesmo, porque você está produzindo aquela ameaça para ele. Então, muitas doenças autoimunes pioram, são desencadeadas pelo emocional. Então, indicado em qualquer tipo de dúvida sobre pele, se você notou alguma coisa diferente na sua pele, é procurar um dermatologista. Com certeza, né? Doença de pele, quem trata é dermatologista, não é esteticista, não é cosmetóloga, né? Então, doença é doença mesmo, mesmo uma acne. Uma acne mais severa é o dermatologista que tem que tratar, né? E a gente, por exemplo, hoje na rede pública não tem tanta dificuldade assim, pelo menos vamos falar em termos de Três Lagoas, né? A gente tem acesso, as pessoas têm acesso inicialmente na sua unidade de saúde do seu bairro, depois é encaminhado para o dermatologista de referência, geral, e no meu caso, que a gente faz os programas, se for necessário, vai para a gente, né? Eu faço o programa de lúpus, psoríase, vitiligo e hanseníase, mas a gente também faz de outras doenças mais graves, crônicas, várias outras doenças e até de câncer de pele também, acaba fazendo também. Os programas específicos são esses, mas a gente acaba fazendo também.
E agora, recentemente, a gente teve um concurso que vão ser colocados mais 2 dermatologistas na rede, né? Então, isso não é problema para vocês procurarem. E os consultórios também, quem tem convênio, quem pode, né? Tem vários dermatologistas na cidade. Com certeza. Bem, doutora, eu queria muito agradecer a sua presença por ter respondido algumas dúvidas, que eu tenho certeza que são de muitos internautas sobre câncer de pele, doenças de pele, como tratar, como identificar. E foi um prazer ter você aqui no programa hoje. Obrigado pelo convite e voltarei mais vezes se você me convidar. Obrigada. E o Viver Mais essa semana vai ficando por aqui. Você pode encontrar esse e outros programas da grade do Hoje Mais no nosso site hojemais.com.br e no nosso canal do YouTube que vai estar aparecendo aqui para você. Até mais. Tchau.